O que é o grau? Ixi. Eu sei que é um tema hermético, um tema profundo, mas o livro, a senhora conduz o livro, essa pesquisa, esse estudo, e a uma certa altura nós nos deparamos nele com essas correntes históricas do grau, né, que tem ligação com o grau, aquelas comunidades que tinham ligação, aquelas vertentes. E claro, todo o centro da história, da narrativa de Parsifal, desta aventura dele, está ligado a isto. Uhum. O que é isto? Bom, a minha aula sobre o grau, o símbolo do grau, leva uma hora e meia. Mas eu vou tentar fazer um apanhado. Na verdade, são 3 símbolos que aparecem, né? É o símbolo da lança, que eu nem falei agora, o símbolo da espada do grau e o próprio grau. E o grau é trazido por aqueles 4 autores que eu já mencionei, e cada um o faz de uma outra forma. Para Robert de Boron, o grau é o cálice que o Cristo usou na última ceia, na qual ofereceu o seu sangue aos discípulos. E foi nesse mesmo cálice que, depois da crucificação, José de Arimateia recolhe o sangue de Jesus Cristo. E depois tem toda uma história vinculada a isso. Então aqui trata-se de um objeto. Chrétien de Troyes conta que quando Parsifal está no castelo do rei pescador, porque ele quase não dá nomes próprios aos personagens, Parsifal vê então, sim, várias pessoas atravessando o recinto, e um deles leva algo como um relicário, onde tem uma hóstia que é levada para um outro aposento. E depois todos recebem o alimento que gostariam de ter. Eu digo brincando a entrada. Depois passa tudo isso de novo. E esse relicário com a hóstia é levado para o mesmo outro aposento. E todo mundo recebe o alimento que deseja. E assim sucessivamente. Então aqui nós temos não mais o cálice, que assim, de maneira geral, é o mais conhecido como grau, né? Mas então é um recipiente onde está a hóstia. E ficamos sabendo nessa história que essa hóstia é o único alimento que o rei do grau ingere. Ele sobrevive, então, com essa hóstia. Wolfram é muito misterioso. Quando Parsifal está a primeira vez no grau, ele diz apenas que entra a donzela carregando um grau. O que é esse grau? A gente não sabe. É a quintessência paradisíaca, começo e fim de toda existência. Meio complicado, né? E depois, quando Parsifal está com aquele eremita, o eremita diz: o grau é uma pedra. E nessa pedra, na Sexta-feira Santa, pousa uma pomba, que nela coloca uma hóstia, e aí a pedra tem outra vez aquele dom de oferecer o alimento que cada um deseja e preservar a vida de todos. E ainda diz que a fênix, quando pousa no
grau, ela queima, né? Aquela história da fênix, para depois renascer mais bela. Então aqui nós temos algo relacionado com o mistério da fênix, morte e ressurreição. Mas é uma pedra. E o Albrecht von Scharfenberg nem fala direito o que é, e como são apenas fragmentos de um livro que ele talvez fosse escrever, então a pergunta que é feita, mas o que é o grau? O grau é uma coisa muito divina, quer dizer, algo muito nebuloso ainda. Então nós podemos até ver esse crescendo. É um objeto físico, é uma hóstia, trigo, reino vegetal, é a pomba e a fênix, reino animal, e depois é algo muito mais elevado. Então isso abrange realmente 4 níveis, eu diria, da natureza. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. E, bom, fazendo uma série de relações, justamente diante dessa questão de que ele fornece o alimento que cada um precisa, obviamente não se trata de um alimento físico, é um alimento espiritual. E o grau é algo espiritual que preserva a vida. Não essa vida entre o que eu nasci, o que eu morri, mas uma vida muito mais ampla que transcende nascimento e morte. Pode-se chegar à conclusão, e isso tem a ver com o que Rudolf Steiner trouxe nos anos 1909, 1910, até 13, 14, por aí, a questão do cristianismo esotérico. Quer dizer, são assuntos que nos primórdios do cristianismo as pessoas, digamos, ainda que tinham algum acesso com o mundo espiritual sabiam. E isso se perdeu. E na história de Parsifal, obviamente, isso então acaba até tendo um aspecto quase material. Mas no fundo, eu própria faço essa relação do grau com o ser Cristo. Tanto é que, bem lá no finzinho, quando Parsifal está pela segunda vez diante do rei do grau e decide fazer a pergunta, ele primeiro se ajoelha diante do grau pedindo ajuda. E aí ele faz a pergunta. E para mim essa é a imagem, não eu, mas o Cristo em mim. E é bonito em alemão, curar é heilen. E o Cristo também é chamado Heiland. Na tradução é o Salvador. Então nós podemos ver essa relação do ser Cristo como o ser que cura todos os males, o Salvador. E é nesse contexto que eu faço essa relação do grau, não como cálice, nem como hóstia, nem como pedra, mas realmente esse conceito grau, para mim, está relacionado ao Cristo. E, na verdade, no livro, quando eu falo ainda da lança e da espada, eu procuro mostrar como a lança tem relação com direção, com caminho, e a espada com a verdade, com aquilo que se pronuncia, né, com a língua. Falo de trechos do Apocalipse, por exemplo, onde aparecem seres espirituais que têm uma espada saindo da boca, por exemplo. E essa contribuição veio de um participante adulto
que depois que eu trouxe esses 3 símbolos, falou: mas isso corresponde a eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sempre sou muito grata quando participantes me trazem esses retornos tão maravilhosos. Quanta riqueza de conteúdo. Dá vontade de percorrer o livro de novo. Para ir traçando mais claramente, né? Uhum. Claro que para os alunos eu não falo com essa profundidade, mas eu deixava as imagens e já era o suficiente para mexer com eles. No livro eu aprofundo bastante com muitas citações de Rudolf Steiner e outros autores antroposóficos e não antroposóficos. Já que você retomou esse trabalho com os alunos, a senhora poderia falar um pouco sobre esse trabalho das artes dentro da imersão, que é trazer essas imagens e trabalhar com arte? As imagens são muito fortes. Eu ficava emocionada no começo, vendo aqueles alunos muito mais altos do que eu, principalmente os rapazes, que enquanto eu contava a história, porque eu contava a história, bom, a manhã inteira quase, fazia um intervalinho, né? Mas eu contava a história toda, com todos os detalhes, eles sentados de boca aberta, sem piscar, ouvindo. Isso me emocionou profundamente, muitas vezes. E as aulas de artes justamente têm esse aspecto de que os alunos podem elaborar artisticamente aquilo que se passou na alma deles. Mas eu também mandava fazer as redações daquilo que foi visto, não no sentido de quão boa é sua memória, o que eles precisavam, eu recontava e tudo, justamente para eles poderem elaborar, porque o assunto é tão profundo, é tão bonito, é tão tocante, que realmente eles voltavam transformados. E muitos sentiam isso. Uma vez encontrei o pai no dia que nós tínhamos voltado, num evento na escola, ele falou para mim, ele tinha 2 filhos e a filha era a caçula. E ela chegou para ele perguntou, e como é que foi a viagem? Ai, foi incrível. Agora você tem 2 mulheres nessa casa. Foi assim que ela expressou o amadurecimento dela. Mas a maior parte não consegue falar o que aconteceu, porque vai tão fundo na alma deles que eles só conseguem dizer: nossa, foi interessante, foi bom, mexeu comigo. Mas quando vinham irmãos, eles não tinham noção daquilo que o irmão mais velho já tinha vivenciado. Eles não conseguem dizer. Então, as redações, a arte, era justamente para eles elaborarem, ainda de uma forma não tão consciente, as vivências. E o que aquele professor Heinz Zimmermann me sugeriu, quando eu o chamei para me explicar o que eu podia fazer, ele falou que seria muito bonito se os alunos fizessem algo para alunos menores. Então, nas primeiras turmas, fizemos livros em que eles recontavam a história, faziam pinturas e entregavam depois para as classes. Mas era um livro para 2 classes, isso não ficou legal. Aí o Lúcio, o professor de artes, teve a ideia genial de que eles, em grupos, fizessem calendários para 5º, 6º, 7º e 8º anos. Então, eram as classes A e as classes B, né? Eram 2 classes, então o A fazia para as classes A, o B para as classes B, e
até numa cerimônia, esses calendários eram entregues para as classes, era o calendário do ano seguinte, com o qual essas crianças viviam. Então, tinha as 12 pinturas. No começo faziam coisas muito elaboradas, até castelos, ou então escudos e não sei o quê. Mais tarde eram calendários mais simples, mas sempre com pinturas, e às vezes algo escrito sobre a cena que eles tinham pintado. E na sequência da história. Então, mais uma forma de elaborar, né? E à noite nós conversávamos, às vezes, sobre assuntos do Parsifal mesmo, ou então eu tentava responder a perguntas que eles tinham, né? Então, quase todas as turmas pediram que eu falasse sobre sonhos. Eu falei sobre pedagogia Waldorf, sobre os setênios, o desenvolvimento da criança, né? Um deles, uma vez na resposta, falou: agora eu entendo a pedagogia Waldorf. Por que faziam isso em tal e tal série, né? Então, é um despertar para os alunos, que a gente procurava, então, de várias formas atender, né? Que alimento para a alma deles, né? Sim. É um esforço de trazer isso, o grau, esse alimento espiritual. Exato. E, obviamente, que tem a idade certa, né? Quer dizer, isso é um outro assunto, mas o que se passa na alma de um adolescente de 17 anos e como essa viagem do Parsifal é sanadora. Quer dizer, atende às perguntas latentes que eles ainda nem conseguem formular. É muito bonito. A senhora quer falar um pouco, trazer para nós o exemplar em inglês também, que é uma feliz notícia, na verdade, uma conquista depois de muito trabalho. Então, agora, esse ano, saiu o livro em inglês pela Waldorf Publications. Então, esse também foi um trabalho bastante longo. É uma editora que trabalha principalmente em função das escolas Waldorf, para que tenha material para os professores, etc. E eu fiquei muito feliz com isso. E talvez eu ainda fale do meu outro livrinho, que um ano depois de sair o Parsifal, eu fui convidada a falar num congresso da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, e me deram um tema: enfermidade e cura, o caminho interior do terapeuta à luz da cura do Rei do Grau. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E mais uma vez aconteceu. Eu ainda não tinha lido todos os livros que eu já tinha na minha biblioteca, porque um era um assunto correlato, mas não diretamente ligado. Eu falei, deixa eu ler esse outro. Eu peguei esse livro, não é que ele tivesse a resposta direta, mas no que ele tinha, eu encontrei o que eu precisava para esse livro, para essa palestra. E era um congresso, havia mais de 500 participantes, dos quais eu sabia que muitos mal conheciam antroposofia. Então, eu procurei trazer um pouco das bases antroposóficas para fundamentar o resto. E dei a palestra, o pessoal gostou e disseram, mas não pode publicar isso na revista médica da ABMA, né, da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica? Falei, não, é um negócio muito comprido, mas eu vou tentar fazer. Aí eu comecei a escrever tudo aquilo bonitinho. Nisso, minha filha, que mora na Alemanha, me traz outro livro recém-lançado sobre Amfortas e Parsifal, onde encontrei mais material. Falei, então agora eu vou aumentar isso. E daí saiu esse livrinho.
pequeno, claro que não é uma palestra, mas baseado nela, também aprofundado. E qual foi o retorno que eu tive? É um livro de introdução à antroposofia, o mais simples que tem, que não era a minha intenção. Mas justamente para falar para um público que não conhecia a antroposofia, acabou se tornando um livro de introdução à antroposofia. Ligado ao grau, ao rei do grau. Exato, a cura do grau, os 7 níveis de cura, que são mencionados pelo Wolfram. Aí eu consegui juntar as coisas. Tramas do destino. Ah, sim, o destino tem sido muito, muito benevolente comigo, né? E para nós, leitores, é uma maravilha, um Eu presente. espero. Que bom, que importante ter documentado, né? E publicado. Foi uma grande... Foi muito trabalho, mas eu considero uma conquista. Convém lembrar que desde o início o caminho de Parsifal, descendente da estirpe do Grau, de certa forma, fora predestinado. Sendo, porém, um representante da quinta época pós-atlântica, a atual, e não da sua própria, ele tinha de agir em liberdade. Para o ser humano poder desenvolver o livre-arbítrio, os seres espirituais que conduzem a evolução tiveram, por assim dizer, de retirar-se, ou seja, não podem mais interferir nas decisões humanas. Eles podem conduzir a pessoa à situação favorável, mas a atitude que ela irá tomar nessa situação deverá ser uma opção absolutamente livre. Nesse sentido, segundo Rudolf Meyer, Parsifal representava a esperança do mundo espiritual. Ele contemplou os mistérios do grau numa situação de juventude e pureza. Entretanto, não conseguiu avaliá-los com a força amadurecida plenamente desperta. Então precisou trilhar um sofrido caminho traçado pelo destino. E apesar de ter perdido completamente a capacidade de contemplação espiritual, manteve-se firme diante dos problemas que se lhe apresentaram, sempre fiel à sua decisão. Isso lhe permitiu o desenvolvimento das forças necessárias para cumprir sua missão. E eu acho que é assim que nós podemos entender Parsifal como um precursor do ser humano moderno.